Gabi, deixa eu te contar um caso. E eu comecei ela sozinha. Tô sempre. Gabriela Vilhena. Bom, a ideia da concha veio da vontade de não ensinar como para as mulheres, mas de não ser mais uma sex shop que falava de uma forma muito escrachada, assim, sabe? Eu queria normalizar uma sex shop e fazer isso acessível para todo mundo. Bom, a concha já tem 1 ano, mais ou menos, um pouco mais de 1 ano. E eu comecei ela sozinha, junto com a minha mãe, na verdade, mas minha mãe nunca animou muito. E aí aconteceram algumas coisas, eu fui pegando outros trabalhos, fiz uma pausa. E aí foi quando a Paula surgiu, super animada pra fazer parte do projeto também, e a gente começou. E sempre foi muito engraçado, porque a gente tinha sempre a mesma ideia, de que a gente queria uma comunidade onde as mulheres se sentissem seguras, sabe, pra falar sobre, onde elas puderem aprender. Uma comunidade onde as mulheres se sentissem seguras pra falar sobre isso, onde elas pudessem aprender e também ensinar, sabe, assim, que fosse um espaço seguro pra todo mundo. Bom, antes da concha, eu tinha um brechó. Eu trabalhava já com freela de texto pra blog, esse tipo de coisa. Trabalhava um pouco com o Instagram, mas não muito ainda. Eu fazia mais o brechó online e o blog. E aí, pra começar a concha, foi tipo assim, um interesse mesmo que eu tinha de sempre pesquisar texto, sempre conversar com mulheres sobre o assunto. E aí eu falei, por que não fazer uma sex shop, né? E conversar mesmo com outras mulheres. O Instagram, a gente tenta, assim, trabalhar bastante com enquete e sempre provocar bastante as meninas, assim, a responderem, a comentarem ou então a enviar, sabe assim. Agora, recentemente a gente começou a fazer um projeto onde as pessoas mandam a história delas pra gente, porque a gente queria, tipo, se divertir junto e realmente ter uma parte da nossa comunidade dentro do Instagram, sabe? Bom, esse projeto, o Desastres Eróticos, né, surgiu, na verdade, de um grupo no Facebook, que sempre tem, na verdade, vários grupos do Facebook sempre tem essas histórias, assim, né, de date ruim, de ruim, de coisa que deu muito errado. E aí, eu e a Paula, a gente sempre perdia muito tempo da vida lendo essas coisas. Aí a gente pensou que seria muito legal a gente fazer uma coisa semanal, a gente tinha várias histórias, nossas amigas, enfim. A gente achou que seria legal fazer um quadro semanal assim, e até agora tem sido muito divertido. Parece que quanto mais a gente compartilha, mais as pessoas se sentem à vontade, sabe, pra compartilhar com a gente. É muito legal e é muito engraçado isso aí. Conta, sei lá, umas 2 histórias. Não, meu Deus. Bom, eu acho que a história que mais marcou foi a do ônibus, que todo mundo fala que parece um conto erótico, mas que realmente aconteceu com uma conhecida, e que uma pessoa entrou no ônibus e de repente sentou um cara do lado dela e ali mesmo rolou, sabe? Eu acho que essa foi a nossa história mais compartilhada, mais comentada, que já mandaram inbox pra gente, inclusive, falando de, tipo assim, que parecia conto erótico, que não acreditava que tinha acontecido mesmo. Eu acho que foi a de maior sucesso até agora, mais engraçado. Olha, eu acho que as redes sociais pra concha, assim, são basicamente tudo, né? A gente tá se programando pra fazer um site até agora, mas se não fosse o Instagram não teria concha, assim, porque eu acho que é uma plataforma que a gente domina muito, porque a gente meio que vive, assim, pessoalmente mesmo. Então, se eu não tivesse o Instagram, se não tivesse essa maneira meio que gratuita, assim, da gente produzir o conteúdo e de chegar até as pessoas, eu acho que não existiria concha, provavelmente. A gente precisaria de muito mais planejamento do que já teve, muito mais investimento financeiro, né, pra conseguir, e eu acho que seria muito mais devagar também. Então o Instagram com certeza foi uma ferramenta que facilitou muito o nosso trabalho e que facilita ainda. A produção de conteúdo, a gente tem alguns quadros fixos, como esse dos desastres. A gente tenta fazer uma resenha de produto semanal e sempre um conteúdo mais denso, assim, de problematização ou sobre algum tema que esteja em foco, enfim. E aí a gente divide, cada semana uma fica responsável, porque a gente tem outros trabalhos ainda, como freelancer, então cada semana uma fica responsável por postar, por responder, interagir com as pessoas, planejar mesmo o que vai ser feito.
E aí eu faço as artes e a Paula faz a maior parte dos textos também. Então eu acho que é a divisão. Eu me sinto mais à vontade fazendo as artes e ela gosta muito dos textos. E aí essa divisão de uma semana pra cada, a gente consegue ter um bom ritmo de produção e não fica muito pesado pra ninguém. A gente gosta bastante. Então, uma das pautas que eu mais tenho carinho, assim, foi um texto que eu fiz, inclusive, que é sobre padrão de corpo no sexo, assim, de como uma pessoa maior, gorda, se sente ao fazer sexo com alguém, sabe? De todas as pressões que a gente sente, da vergonha mesmo que às vezes dá, do medo de julgamento. E foi uma pauta que foi muito especial pra mim, porque eu, tipo, sentei e escrevi o que tava no meu coração mesmo, tava na minha mente. E foi uma das mais compartilhadas, assim, até hoje, dessas que são mais profundas mesmo, foi uma das mais compartilhadas até hoje. Várias meninas se identificaram e chegaram no inbox pra falar, tipo assim, eu acho que foi a primeira vez que nós duas ficamos, tipo, caraca, tá dando certo, sabe? Assim, as pessoas realmente estão se identificando com o que a gente faz. Nossa, foi lindo esse dia, assim, foi incrível. Eu fui uma das pessoas. Quando eu vi aquilo, meu coração. Esse dia eu fiquei muito feliz, de verdade. Nossa, é lindo. Eu acho que uma dificuldade muito grande ainda é exatamente a produção de conteúdo, assim, apesar da gente ter uma boa divisão, imprevistos acontecem, né? E aí a gente às vezes surgem outros trabalhos que acabam afetando, e por não ser a nossa principal fonte de renda, ainda é muito difícil, tipo, a gente falar, vou largar tudo isso que paga minhas contas pra dar conta da concha. Então isso acaba, às vezes a gente não consegue colocar em primeiro lugar quanto a gente queria por causa disso, assim, por causa de uma questão financeira. E aí às vezes a gente produz, umas semanas a gente acaba produzindo menos e não sendo tão assíduo assim na interação com as pessoas por causa disso. Então provavelmente a maior dificuldade é a assiduidade. Gastei. Então, eu acho que isso da gente não conseguir viver só com a concha é também uma falta de poder investir, sabe, assim, a gente tá construindo o nosso estoque aos poucos, mas a gente precisaria de um estoque grande pra gente dar conta de atender muita gente. Eu sinto um pouco que a gente talvez não consiga expandir, ainda não consiga viver só da concha, porque a gente não tem como meio que abandonar tudo pra viver só disso, sabe? Então é uma dificuldade e que faz a gente ir crescendo aos poucos também, porque a gente tem que ir meio que equilibrando tudo ao mesmo tempo, porque pra sobreviver mesmo, né? Eu acho que, assim, do primeiro post mesmo, assim, que eu fiz, que eu escrevia textão e que eu coloquei no ar com medo, assim, sabe? Até com medo dos meus amigos, sei lá. E aí quando eu chego agora, que é uma coisa que eu tenho orgulho, que eu falo, tipo assim, você já viu uma sex shop? Aí as pessoas entram e falam, nossa, é muito legal. Tipo, é uma sensação de orgulho mesmo, que no começo era vergonha, e que aí foi crescendo, e aí agora eu tenho muito orgulho e eu sei que é meu sonho, assim, sabe, fazer isso dar certo e levar isso pra frente, é uma sensação muito boa. Daqui 10 anos eu me imagino, eu acho que com uma rede de sex shops, talvez, com uma comunidade incrível, que é um dos nossos planos, assim, ter encontros presenciais com as mulheres pra gente trocar experiências, então tendo esses encontros enormes, assim, e vendendo muito fazendo as mulheres mais, e é isso, eu acho. Pode ser um pouco clichê assim, né? Mas eu acho que talvez ser um pouco mais legal consigo mesmo, sabe? Respeitar os seus limites e saber que nem sempre você vai ter, tipo, aquela periodicidade que você queria. Então, tipo, e tá tudo bem também você conseguir às vezes interagir, às vezes não interagir. Porque às vezes a gente vê uma página e acha que a pessoa tá dando conta de tudo aquilo sozinha, sendo que tem uma equipe ou, sei lá, 1000 estudos por trás, né? Então, vai no seu tempo, vai comemorando cada conquista. E é isso, vai se dando o seu tempo mesmo. Uau! Deixa de ser sem educação! Você tá entrando na minha casa e nem tocou campainha. Faça o favor de tocar a campainha agora. O que custa? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.